Se você quer mudar de vida em 2026, você precisa fazer essas 10 coisas que eu vou te contar agora. Mas antes, oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Tânia. Aqui eu falo sobre mudança de mentalidade, sobre recomeçar após os 40 e como eu estou registrando toda essa trajetória de mudança, né, de mentalidade após os 40 no meu canal aqui no YouTube. Vamos lá? 10 coisas que todo pobre deveria ser inimigo se quer mudar de vida. A primeira coisa que a gente, quando é pobre, a gente precisa mudar e a gente precisa trabalhar muito é a mentalidade de escassez. E eu acho que é a parte mais difícil, sabe? Você trabalhar isso na tua mente, porque tu és ensinada, eu pelo menos, a minha experiência, a ter pouco, a querer pouco, sonhar com pouco, né? E essa mentalidade de escassez, ela te persegue por muito tempo e tu não percebe as coisas. Você trabalha muito, mas ainda pensa pequeno. Como isso me perseguiu pela minha vida todinha. Trabalhar no automático, sabe? Você se acostuma a trabalhar, bater ponto, receber ordens, não ser bem remunerado, não ser valorizado, ganhar aquele valor pouco para só dar para pagar as contas, não te sobra. E demorei muito tempo para entender a questão dessa mentalidade de escassez. E está demorou bastante também para eu conseguir mudar algumas crenças, alguns traumas da infância. E é uma coisa que eu busco trabalhar muito com o meu filho, que para ele não ter, desde pequeno, desde sempre, eu converso muito com ele sobre essa questão de mentalidade de escassez. Tópico número 2, normalizar a pobreza como identidade. Assim, é complicado porque eu lembro muito bem da minha mãe, do meu pai falar, né? É importante que é pobre, mas é limpinho, é pobre, mas isso aqui é rico, todo rico é bandido, todo rico, e a gente acaba acreditando nisso, né? Que ser rico é uma coisa ruim, e ser pobre, mas ser honesto, ser pobre, mas ser limpinho é uma coisa boa. E pobreza vira orgulho. E quem que ganha com isso, né? Você vive na escassez, você vive não conseguindo dar uma vida boa nem para você, nem para os seus pais, nem para os seus filhos. Você não consegue fazer uma viagem e acha isso normal, romantiza a pobreza, né? Item número 3, consumo para aparecer ser rico. Como a gente faz isso, né? Principalmente quando a gente é mais jovem. Para sair, você quer ter uma roupa nova, final de ano você precisa ter uma roupa nova. Dependendo da pessoa, quer uma roupa nova, de marca, caro, que às vezes a mãe e o pai não tem condição de pagar, mas mesmo assim você se impõe e quer. Eu lembro uma vez que a minha irmã caçula queria uma roupa. Eu sempre fui muito conformada, desde sempre fui muito conformada com a pobreza. Então eu lembro que a minha mãe foi e comprou uma roupa no camelô, a mais baratinha que tinha, que eu não queria também que ela gastasse comigo, mas ela foi no centro porque ela queria comprar uma roupa melhor, mais cara para minha irmã. E outra situação também que me marcou. Eu tenho uma amiga do trabalho, ela não é mais do trabalho, e daí se ela for convidada para um aniversário, ela precisa trocar de roupa, precisa comprar roupa nova. E aqui no meu trabalho, por exemplo, agora
Eu estou no meu trabalho, aproveitando para gravar alguns vídeos. No meu trabalho eu percebo muito a questão das pessoas, né? Da pessoa pobre, mais humilde, querer parecer. Muitas pessoas da limpeza, da copa, sabe? Pessoas mais humildes, como que elas fazem questão de ter um iPhone, mesmo que seja parcelado de 24 vezes, seja lá de quantas vezes for, mas quer ter um iPhone para poder mostrar para as outras pessoas que pode ter, né? E para nada. E se esquece de que poderia estar com esse dinheiro guardando, depositando. Infelizmente isso acontece muito. E outro tópico também é a falta de educação financeira. A gente não tem o hábito, né? Convenhamos, eu vim aprender educação financeira, acho que no meu ensino técnico. Guardar dinheiro, anotar o que você ganha, o que você gasta, para onde vai o teu dinheiro, né? E você ganha pouco ou você administra mal? Isso é uma pergunta muito importante, porque esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho. Ele é assalariado há muitos anos, porém ele é um homem que tem casa, tem carro, tem moto e mantém um nível de vida bacana. Por quê? Porque ele sabe administrar bem o dinheiro dele, ele sabe onde investir, ele sabe que ele não pode gastar mais do que ele ganha. E pessoas que às vezes são concursadas não tem essa educação financeira, esse controle do que ganha, do que gasta. O item número 5, depender do sistema. Algumas pessoas aqui na Zona Norte, principalmente na região norte do Brasil, região nordeste também, existem muitas pessoas que dependem de auxílios. Não que isso seja errado, eu não acho que seja errado, porém tem pessoas que se acostumam. O auxílio deveria ser uma transição, uma fase que você está, né, passando. Você está temporariamente desempregado, isso é para te auxiliar, não é para você querer viver disso, entendeu? E se acostumar e não ter um plano para sair dessa questão, né, de sair do benefício. Item número 6, amizades que te puxam para baixo. Quando eu era mais jovem, a minha mãe falava muito isso, né? Me fala com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E ela batia muito nessa tecla da questão da amizade, do quanto ela influencia, tanto pro bem quanto pro mal. E a gente, eu nova, achava isso horrível. Não, mas quando? Não, eu não sou influenciável. E depois que tu aprende algumas coisas, depois da maturidade, você aprende, né, quanto nós somos influenciáveis, nós somos diretamente influenciáveis do ambiente que a gente fica. A pessoa que convive comigo no meu ambiente de trabalho, os trejeitos, as conversas, tudo você pega e é muito rápido e a gente não percebe o quanto que a gente é influenciável. E por isso a gente precisa ter muita atenção de quem está ao nosso lado, que tipo de pessoa está ao nosso lado. São pessoas de bons costumes, boa índole, entendeu? Porque tudo isso influencia. Querendo ou não, você é influenciado. Número 7, falta de responsabilidade. Isso também foi uma coisa que me pegou bastante. E eu gosto muito dos conteúdos do Paulo Vieira. De quem é a culpa se a sua vida está assim hoje? Ele fala muito da questão da autorresponsabilidade. Eu estou onde eu estou insatisfeita,
mas eu estou onde eu estou por minha culpa, por minhas atitudes, ou pela falta dela, pela falta de estudo, pela falta de esforço, mas a culpa é minha, a responsabilidade é totalmente minha se eu estou onde estou. E se eu quero sair dessa situação, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso seguir em frente. Item número 8, rejeição ao conhecimento. Por que estudar incomoda tanto? A minha irmã sempre falava, mana, vai estudar, mana, vai estudar. Isso me incomodava muito, né? E aí a idade foi chegando e eu fui vendo, eu preciso realmente estudar. E eu voltei a estudar. Eu estou fazendo curso técnico, estou fazendo cursos de aprimoramento, estou melhorando bastante meu currículo. Eu estou focando muito no meu currículo para eu buscar outras oportunidades. E cursos técnicos, eu tenho uma graduação, fiz uma pós-graduação também do ano de 2025 para cá, porque conhecimento é poder, isso está na palavra, isso está nos coaches, o que os coaches dizem, isso é tão verdade. Você conhecer, você ter conhecimento de determinados assuntos te abre portas, e o quanto isso é importante para você, do teu crescimento. E eu demorei para entender isso, e hoje eu prego muito isso para as pessoas que estão próximas a mim, para o meu filho que hoje tem 13 anos, mas que eu prego muito na cabeça dele a questão do conhecimento, dele buscar conhecimento nessa era de muita informação, informações rasas, rápidas, e que ele busque também conhecimento. E se ele melhorar um pouquinho, se ele buscar um pouquinho mais conhecimento, ele já vai estar à frente de muitos outros colegas da idade dele. Número 9, a falta de visão do futuro. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a seguinte frase: qual o seu plano é curto, médio e longo prazo? Eu não sabia o que dizer. Na verdade, hoje eu ainda penso, mas isso deveria ser uma coisa que deveria ser trabalhado na gente, acho que desde a infância. Seus planos a médio, a curto, médio e longo prazo, você planejar a sua vida, planejar a sua velhice. E a gente não tem, pobre principalmente, não tem visão de futuro, não tem planos para o futuro, são poucos. Eu sempre tive, não sei se pela minha criação, pela cultura, planos grandes, coisas grandes, nunca tive. E hoje eu ainda trabalho muito a questão dessa mentalidade de escassez, dessa questão de pensar pouco, pensar pequeno, mas eu vou conseguir. E o número 10 é o medo de mudar. O que te assusta mais, mudar ou continuar assim? O medo da mudança, como somos frouxos, covardes, temos tanto medo de mudança, né? E aí você se acomoda e vai ficando na mesmice, trabalha no piloto automático e vive a sua vida no piloto automático. E isso acaba contigo, e aí você começa a ter mais idade, você começa a ter arrependimentos. Eu poderia ter feito isso, eu poderia. E é complicado porque a vida passa muito rápido, e se você não tomar atitudes, se você não reagir, a vida passa e você acaba não vivendo, você acaba só sobrevivendo, ganhando pouco, ganhando só para pagar as contas. Você não vive de fato, você não usufrui da sua vida.
e vive uma vida pequena, medíocre, mediana, sem perspectivas, sem planos, sem focos, sem foco de nada, sem objetivo de nada. E a vida passa e você não viveu. Então, o meu conselho para você: faça uma análise, queira mudar, mude a sua mentalidade, comece com a mentalidade, mude, porque enquanto a vida a gente pode mudar, pode fazer melhor, pode trabalhar, pode aprender. E como é bom aprender todos os dias uma coisa nova. Seu cérebro é um músculo, trabalhe o seu cérebro. Então foi essas as minhas dicas. Eu espero que tenha sido útil, e se foi útil para você, eu te peço para você se inscrever no meu canal, tá? Ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Fica com Deus, até a próxima.